Boa noite, pessoal. Mais uma vez temos o prazer de dar a todos vocês as boas-vindas à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que ela existe por esse ideal, que é poder proporcionar todas as semanas uma experiência real com Deus, e esse é o objetivo do programa Viva. Se você está vindo pela primeira vez aqui na Nova Semente, damos as boas-vindas a vocês e convidamos vocês a deixar o seu e-mail conosco na saída do programa, se vocês puderem. Nós temos ali uns tablets colocados, processo rapidinho, você deixa seu e-mail com a gente, assim podemos estar em contato. Aos amigos que nos acompanham pela internet, mais uma vez, um grande abraço. E se você ainda não veio nos conhecer aqui na Nova Semente, estamos aqui na Rua Cubatão, número 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Bem próximo à Avenida Paulista, metrô Brigadeiro, metrô Paraíso, muito fácil de chegar. Venha, queremos te conhecer. E nessa noite o pastor Felipe Tonasso, ele dá continuidade à série Check-up. Check-up normalmente é um exame que todos fazemos quando temos alguma suspeita de algum probleminha de saúde. Imagine se houvesse uma metodologia para você fazer um check-up a respeito da sua saúde espiritual. Qual seria o resultado desse exame? No fundo, fazendo analogia com o caso da saúde, todos nós queremos nos sentir bem, né? A ideia desta série é nos ajudar a todos a encontrar essa plenitude espiritual. Na semana passada, o pastor Felipe falou sobre o diagnóstico, e a mensagem de hoje tem por título o tratamento. Esta é uma série de 4 mensagens, hoje estamos na segunda. Não deixe de estar conosco em nenhuma das próximas. Vocês sabem que aqui na Nova Semente nós temos uma rede de Wi-Fi poderosíssima que permite que todos nós estejamos conectados. Se você trouxe o seu celular ou tablet, conecte-se. É a rede NS Conecta e a senha é Nova Semente. Queremos que vocês estejam conectados, melhor ainda se vocês tiverem o aplicativo da Nova Semente. Se você ainda não tem, vá buscar correndo na loja Apple ou na loja da Play Store, e assim você pode ter acesso a um universo de conteúdos aqui da Nova Semente. Você tem acesso aos vídeos de séries anteriores, já desta mesma série, os áudios, o informativo da Nova Semente, o blog, acesso às redes sociais e a rádio Nova Semente, transmitindo 24 horas por dia. A ideia é poder dar um acesso bem amplo a tudo que se produz como conteúdo aqui na Nova Semente. Bem, a nova data do No Palco 2015, anote aí, é 6 de dezembro. Teremos aqui Rafaela Pinho e Suzane Hirli, as duas lançando novos trabalhos, lançando novos CDs. Na semana passada, domingo passado, tivemos o show do Leonardo Gonçalves aqui, casa cheia, foi um momento agradabilíssimo, e se você ainda não está frequentando os concertos do No Palco 2015, você tem que vir, realmente é um clima espiritual muito bom, música de primeira qualidade. Você pode adquirir os seus ingressos pela loja virtual do site www.novasemente.org, ou ainda, se você estiver interessado, na saída do programa temos a nossa loja Sementes aberta. Na semana passada, lançamos e estamos em plena campanha para o Natal 2015, a campanha Celebração. Como vocês sabem, o Instituto Nova Semente, que é a ONG que está por trás da Nova Semente, realiza um trabalho social importante na cidade de Carapicuíba, numa comunidade carente chamada Comunidade da Fábrica. Ali nós temos um núcleo de apoio, uma intervenção permanente. E sempre no final do ano, fazemos uma celebração por tudo aquilo que Deus tem realizado junto àquela comunidade, através de nós. E nessa ocasião, nós distribuímos cestas básicas para as 300 famílias que fazem parte dessa comunidade, distribuímos brinquedos, esperamos para todas as crianças, também levamos um panetone. Convidamos vocês a fazerem os seus donativos para essa campanha. Esse ano nós estipulamos cotas de R$70 cada uma, que é mais ou menos o preço de uma cesta básica. Queremos convidar vocês a doarem quantas cestas básicas vocês quiserem ou puderem. Nós temos os voluntários da campanha, vocês vão encontrá-los na saída do programa do meu lado esquerdo aqui do saguão, ou ainda, se você quiser, você pode acessar pela página do site da Nova Semente, ali em Natal 2015, e te dá também acesso, se você porventura preferir fazer um depósito do seu donativo.
Não deixe de participar e também faça planos de estar conosco no dia 13 de dezembro, que será o dia da entrega. É uma grande festa poder participar de algo assim. Faça seus planos para estar conosco. Em paralelo ao programa Viva, nós temos algumas programações destinadas a grupos especiais. Junto ao programa das 5 horas, nós temos a Sementinha, que é um programa para crianças, 0 a 12 anos. Esse programa existe desde a fundação da Nova Semente. Há 10 anos atrás, a ideia foi criar um programa específico para as crianças, enquanto os pais podem desfrutar aqui do programa Viva. Então, se você tem um filhinho, uma filhinha nessa faixa de idade, prefira o horário das 17 horas. Agora, junto a esse programa das 19 horas, às 19h15 começa lá em cima o Papo Aberto, que é um programa voltado para os adolescentes. Então, faixa 14 a 19 anos. Então, se você tem um filho, uma filha, ou, enfim, um amigo nessa faixa de idade, prefira este horário do programa Viva e traga o adolescente para participar com o pastor Dani Bravo, do programa Papo Aberto, do Ministério Vertical. É sensacional, um programa de diálogo, eles curtem muito, viu? O programa Começos é um programa desenhado para aquelas pessoas que gostam da Bíblia, querem estudar a Bíblia, ou até, se você conhece alguém que tem interesse, convide. O programa Começos, ele é uma série de estudos, são várias séries desses estudos, sempre apresentado por um pastor aqui da casa. E nós oferecemos o programa em 3 dias e horários. Você pode escolher ou sábado às 15 horas, ou segunda ou terça às 19h30. Programa Começos para quem realmente quer se aprofundar no estudo da Bíblia. O musical de hoje é com o Bruno Menezes, ele vai estar daqui a pouquinho, com elementos aqui da banda da Nova Semente. Queremos desejar a vocês uma excelente programação. Mantenha o seu celular ligado, mas ponha no modo silencioso. Um grande abraço e até a semana que vem. Boa noite, tudo bom com vocês? Prazer estar aqui mais uma vez. Quero agradecer a participação do Juninho no carrom, Rafa aqui, Rafael Max no violão. Agradecer a presença de vocês. Essas músicas que a gente vai cantar, vamos interpretar nessa noite, que elas possam trazer um pouquinho de alegria, um pouquinho de paz, um pouquinho de conforto para o nosso coração. Salvação, é nossa salvação. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Libertou da escravidão, libertou da escravidão. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Nosso Deus poderoso, majestoso, justo e bom. Grande eu sou, rocha eterna, fortaleza, Criador. Salvação, é nossa salvação. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Libertou da escravidão, libertou da escravidão. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Nosso Deus poderoso, majestoso, justo e bom. Grande eu sou, rocha eterna, fortaleza, Criador.
nosso Deus poderoso, majestoso, justo e bom. Grande eu sou, rocha eterna, fortaleza, Criador. Grande é o Senhor. Você já questionou em algum momento o sentido da sua vida? Como as coisas, como a sua vida foi tomando rumos, o lugar onde você mora, a pessoa que você casou, a faculdade que você fez ou não fez, o trabalho que você está. Você já pensou, poxa, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse mudado aqui, se eu tivesse feito isso aqui no lugar disso daqui? Você já questionou o lugar, a posição onde você está hoje? Interessante que a Bíblia fala, no livro de Salmos, que Deus ele escreveu no livro dele todos os nossos dias. Não dá um conforto para a gente saber que na nossa vida tem alguém planejando, tem alguém cuidando, tem alguém desenhando os nossos passos. Essa música ela fala um pouquinho disso, sobre a razão, sobre o propósito de estarmos aqui. Chamado pra mudar o mundo, pra fazer a grande diferença. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. O meu tempo quero dedicar ao Senhor, meus talentos quero oferecer ao Senhor. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais do teu poder, quero mais da tua unção. Fui chamado pra mudar o mundo, pra fazer a grande diferença. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. O meu tempo quero dedicar ao Senhor, meus talentos quero oferecer ao Senhor. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais do teu poder, quero mais da tua unção. Eu vou pregar e proclamar que Jesus Cristo em breve vai voltar. Eu vou pregar e proclamar que Jesus Cristo em breve vai voltar. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais do teu poder, quero mais da tua unção. Senhor, usa minha voz e também as minhas mãos.
da tua unção, Senhor. Senhor, frequentemente a gente deixa de enxergar a presença de Deus em alguns momentos da nossa vida, momentos difíceis, momentos de tribulação, quando acontece alguma tragédia. É muito fácil imaginar Deus com as costas viradas para a gente, alguém que não se importa, alguém que não está ao nosso lado nos momentos difíceis. Quando a gente acompanha um pouquinho nos evangelhos sobre o momento crucial de Jesus Cristo, quando ele está sendo crucificado, quando ele está sendo humilhado, torturado, a gente ouve o próprio Jesus Cristo questionando a companhia e a presença de Deus. Ele pergunta: meu Pai, cadê o Senhor? Por que o Senhor não está aqui do meu lado? Por que o Senhor não está aqui me acompanhando, dividindo comigo esse momento? E a gente tem a clara certeza de que Deus estava acompanhando Jesus Cristo no momento da cruz. E por que a gente não tem a mesma certeza quando acontecem os problemas na nossa vida? Essa música ela é bem especial, porque o nome dela ela fala sobre essa característica de Deus, de um Deus perto, de um Deus presente, Deus Emanuel. Deus conosco, Emanuel, nosso Senhor, Emanuel, Deus conosco, Emanuel, o nosso Senhor, meu Deus, Criador, Leão de Judá, Cordeiro de Deus, o meu Salvador, as minhas mãos eu ergo a ti, pois tu és digno de louvor. Com minha voz eu clamo a ti, Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, Emanuel, nosso Senhor, meu Deus, nosso Deus, Criador, é o leão, leão de Judá, é o Cordeiro de Deus, é o meu Salvador, as minhas mãos eu ergo a ti, pois tu és digno de louvor. Com minha voz eu clamo
digno de receber a nossa adoração. Com minha voz eu clamo a ti, Jesus, Jesus. Se você souber, cante comigo. As minhas mãos eu ergo a ti, pois tu és digno de louvor. Com minha voz eu clamo a ti, Jesus. Boa noite. Vamos falar com Deus. Deus eterno, nosso Pai, mais uma oportunidade, Senhor, que nós somos gratos a Ti, de continuar crescendo na nossa experiência contigo, através de uma avaliação profunda de quem somos e do Teu interesse tremendo de nos transformar, de cuidar de nós, de realizar em nós o Teu sonho, de que nós vivamos aqui uma vida abundante. A gente agradece muito porque ao ouvir Teus conselhos, ao ouvir do Teu sonho, do Teu plano, nosso coração se enche de desejo de Te conhecer cada vez mais, Senhor. E eu peço para que hoje seja mais um dia onde a nossa visão seja renovada, onde o fato de Te conhecer e saber mais sobre o Senhor possa transformar cada vez mais de quem nós somos em alguém semelhante a Ti. Que a gente possa ter Tua intervenção, Tua companhia, Tua paz nesse tempo, para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a você que nos visita nesse lugar. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para, semana após semana, nós vivemos juntos aqui uma experiência real com Deus. Você que nos acompanha pela televisão, você que nos assiste em alguma das nossas mídias, é muito bem-vindo também. E eu espero a sua visita aqui na rua Cubatão 77, aqui no Paraíso, para a gente conseguir juntos trilhar essa experiência também real com Deus. E percebo que vocês, a maioria de vocês, já conheço alguns rostos aqui, mas é sempre muito bom a gente poder receber gente nova para continuar trilhando com a gente esse caminho, continuar crescendo com a gente nessa experiência. Vocês sabem que hoje a gente está aqui no segundo episódio da série Check-up. Você que estava aqui semana passada passou comigo por um diagnóstico, e essa série se propõe literalmente a isso, a gente conseguir viver a vida tentando fazer pausas e check-ups espirituais para saber de que maneira Deus pode conduzir a nossa experiência de uma maneira mais saudável. Se é que existe essa expressão,
como é que a gente pode viver num bem-estar espiritual, numa plenitude espiritual. E para isso, importantíssimo na nossa caminhada é fazer pequenos check-ups. A gente tem medo de fazer check-up. Eu comentei que meu último check-up foi em 2011. Estou adiando meu próximo, porque eu sei que sempre que a gente vai fazer um check-up, você tem que mudar alguma coisa. E alguém vai dizer que você não está 100%. Se você está 100%, ainda assim é importante continuar fazendo pausas regulares para descobrir como é que está a sua espiritualidade. Semana passada, então, falei sobre o diagnóstico e falei bastante sobre espiritualidade. A gente conceituou como seria de poder entender, dimensionar, né, no nosso coração a espiritualidade. Como seria interpretar a espiritualidade como saúde. Se a gente consegue literalmente interpretar espiritualidade fora da religião. Eu disse para vocês que espiritualidade é algo supra-religioso, ou seja, está acima da religião. Você não pode interpretar espiritualidade somente quando você fala de religião. Você tem que imaginar que isso é uma dimensão humana, assim como nosso corpo, como nossa razão, a espiritualidade está presente no homem. Falei sobre algumas dimensões, por exemplo, da nossa imagem, que fomos criados semelhante à imagem e semelhança de Deus, herdamos a essência de Deus, herdamos a pessoalidade, somos indivíduos, herdamos a relação, o poder de nos relacionarmos, herdamos a criatividade de Deus, tanta coisa envolvida que diz respeito à nossa espiritualidade. E aí eu me lembro que eu fiz algumas perguntas para vocês sobre como estaria naquele momento, naquela pausa, se fosse possível fazer um check-up na tua espiritualidade, alguns instrumentos para medir, como é que a gente faria isso? Então, falei de alguns sintomas, né? Falei de 7 sintomas que poderiam indicar a saúde da sua espiritualidade. Então, se você não ouviu a primeira mensagem da série Diagnóstico, você volta lá, ouve no podcast, ouve no site, mas eu vou aqui relembrar para você que está aqui hoje e ainda não ouviu, quais são os sintomas que mostram que a sua espiritualidade pode estar adoecida. Então, vou resumir rapidamente. Eu disse assim, se você separa a sua vida entre as dimensões de sagrado e secular, ou seja, você enxerga só a religião, só o templo, só a oração, só a Bíblia, só a espiritualidade vivida num contexto religioso, se você enxerga só isso como espiritual e não enxerga seu trabalho, sua carreira, sua vida, a maneira que você cuida do seu corpo, seus relacionamentos como algo apenas secular ou até profano, é um indicativo de que sua espiritualidade não está abrangendo todas as coisas. Isso pode ser um sintoma de doença. Você sabe que sua espiritualidade está doente quando você conduz a sua espiritualidade por culpa, por medo ou por ganância, e não por amor, e não por desejo de crescer em Deus e conhecer mais dele, mas porque você tem medo dele, se sente culpado ou deseja que ele te dê mais coisas. Quando a sua espiritualidade não se traduz em atitude, você ouve, frequenta lugares religiosos, lê literatura sagrada, tem contato com diversos caminhos espirituais, mas não muda, não aprende a perdoar, não aprende a compartilhar. Isso é um sintoma claro de incoerência e doença espiritual, vamos colocar assim, a sua espiritualidade está adoecida. Ignora emoções como fracasso, raiva, espiritualiza esses conflitos, diz que isso é tudo culpa da coisa ruim mesmo, das energias negativas, e não é culpa sua, e você vai tentar resolver uma coisa que poderia ser desenvolvida com virtude, com seriedade, você culpa os espíritos por isso, pode ser um problema. Você vive sem limites, julga a jornada de outras pessoas, de alguma maneira você olha para os outros ao invés de olhar para si, isso é um sintoma muito ruim na espiritualidade das pessoas. E o último é quando você é o único beneficiado. Cresce, aprende sobre Deus, e o único beneficiado disso tudo é você. Eu recebo mais, eu tenho mais, sou o mais abençoado, estou crescendo, mas ninguém mais recebe essa alegria do teu crescimento. Você não compartilha, você não distribui, você visa apenas a você. Isso também é um sintoma claro de uma espiritualidade doente. Eu queria hoje, ao falar sobre o tratamento, ou uma possibilidade de tratamento para esse rumo da nossa espiritualidade, queria chamar mais uma vez aquele vídeo do nosso médico aqui, dando algumas instruções a partir da medicina, do quão importante é um tratamento correto e o que um tratamento errado pode ocasionar. É um vídeo curto, assiste comigo, para a gente extrair aqui algumas ideias dessa fala.
Uma vez feito o diagnóstico, o próximo passo é estabelecer qual o tratamento mais adequado para aquele diagnóstico. O mesmo diagnóstico, você tem vários tipos de tratamento de acordo com a medicina que se é empregada e com a experiência do profissional que propõe o tratamento. Quanto melhor, mais eficaz, com maior índice de sucesso, mais estudado e mais comprovadamente eficaz for o tratamento, mais rápida a cura você vai ter, com menor morbidade, quer dizer, com menor consequências ao corpo daquela pessoa. Quer dizer, quanto mais preciso o tratamento, mais rápido entrar, melhor vai ser o seu resultado, que é a cura. Um tratamento errado, ele vai acarretar na seguinte situação. Você introduz um tratamento, aquele tratamento ele vai surtir algum efeito, possivelmente não o suficiente para vencer a doença silenciosamente, ela pode continuar progredindo, e quando você descobriu que aquele tratamento não foi eficiente, a doença vai estar no estágio posterior, potencialmente mais grave do que estaria se você entrasse no tratamento adequado. Então, a escolha do tratamento adequado é um passo primordial para a cura de uma pessoa. Talvez você já soubesse dessas informações, mas é interessante algumas falas desse vídeo, quando ele diz, por exemplo, o seguinte: quanto mais preciso for o tratamento, melhor vai ser o resultado e mais rápida e mais precisa a cura. Ou seja, identificar naquele diagnóstico a possibilidade de um tratamento correto pode levar você a não perder tempo tratando de sintomas ou de possibilidade de tratar uma doença que não seja realmente a verdadeira causa. Ele diz: o mesmo tipo de diagnóstico tem diversas opções de tratamento. Você sabe que essa doença da espiritualidade, se você for a uma grande livraria, vai ter uma seção ali de espiritualidade, geralmente bem próximo de uma seção chamada autoajuda. E ali você tem milhares de exemplos de tratamentos alternativos para um problema da espiritualidade. Você tem várias abordagens de tratamento, mas o que ele diz é que se for errado o tratamento, escolhido de maneira equivocada, você vai tratar o sintoma, vai continuar tratando, e ele diz, e há a possibilidade da doença não ser curada, que você está tratando a causa errada, ou da maneira errada, e quando você descobrir que tudo que você fez, olhando lá para trás, você fala assim, puxa vida, agora a doença já está de um tamanho que eu não consigo mais voltar. Então, a importância da gente saber, primeiro, o tamanho da doença, que estágio ela está, como a gente está caminhando, então o diagnóstico, e agora que tipo de tratamento mais adequado, sabendo o potencial daquilo que eu tenho que resolver, daquilo que eu tenho que melhorar, ser transformado, ser curado, como eu posso escolher o melhor tratamento. De que doença estamos falando? Né? Você tem dois tratamentos possíveis, escolher tratar o sintoma e ficar tratando os sintomas a vida toda, tentando mudar, ou ir direto na causa. De que doença estamos falando quando falamos de espiritualidade? Tem uma definição de Jeremias, que para mim a palavra que ele usa reflete muito bem a realidade da espiritualidade humana, quando ele diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias está dizendo que na espiritualidade cristã existe uma doença e uma causa dessa doença. Tem um coração, ele diz que é o coração humano, esse coração é um coração que tem uma doença incurável, segundo Jeremias. Se você parar para pensar em todos os sintomas que revelam a doença do coração, você pode nomear depressão, orgulho, vaidade, egoísmo, solidão, tudo aquilo que você achar que pode ser sintoma de autossuficiência, pessoas que são descontroladas, pessoas que ofendem outras pessoas, todo tipo de sorte de doença e sintoma que aparece para a espiritualidade, falo muito rápido, né? Cristã, o problema está no coração. O coração tem uma doença incurável. De certa forma, é triste poder dizer isso, no final de sábado, se você vir para cá antes de sair para comer uma pizza em São Paulo, e ouvir que você tem uma doença incurável, que coisa horrível. Você está doente, você é crônico e é terminal. Loucura, que boa nova, não? Maravilha, pastor, obrigado. Mas é mais ou menos isso que a espiritualidade cristã diz. O homem
tem uma doença crônica, incurável, e ela é terminal por quê? Porque ela literalmente, se você deixar com que ela te domine e não trate dela, e não tratar de maneira adequada, ela vai conduzir naturalmente à morte. Agora eu disse a você que tem diversas alternativas para tratar esse tipo de doença. Alguns dizem que a possibilidade de curar essa doença do coração, essa depressão, essa tristeza, essa angústia, esse egoísmo, essa vaidade, com caminhos alternativos. Você deve já ter ouvido algumas propostas de tratamentos como essa, por exemplo. A felicidade está em acumular coisas. Já ouviu isso? De alguma maneira isso está embutido em vários lugares, né? Assim, você acumula, você tem bens e vai ser feliz, vai ser curado. Você pode obter tudo o que puder por você mesmo, o mais rápido possível. Tem gente que acha que isso é possível, viver de conquistas e vida plena, seja traduzida nisso. A segurança está no dinheiro, no poder, no status, na boa saúde. Se você tiver isso, fica tranquilo, o resto, se não vier, a gente manda buscar. Acima de tudo, busque o prazer, busque o conforto que você puder. Deus é irrelevante para a vida diária. Faça você mesmo. Não se sinta culpado, porque não existem verdades morais absolutas. O que vale é a sua verdade. Então viva tranquilo. Você não é responsável por ninguém, a não ser por você mesmo. Tudo que existe é a vida na terra. Então coma, beba, aproveite, porque logo vamos morrer. São possibilidades de encarar. Uma vida que não faz sentido, talvez, uma vida que seja difícil de ser desfrutada, aí você coloca qualquer tipo de tratamento, de teoria possibilitada pela alternatividade de filosofia, de encontrar um mundo diferente. Faça você mesmo, conquiste. Cuide só de você, você não precisa cuidar de mais ninguém. E se não tem verdade absoluta, viva como você quer. Que as pessoas te entendam e quem não te entender, paciência, continue vivendo. E esse tipo de coisa vai entrando em tudo quanto é mídia e contato que a gente tem com as pessoas no dia a dia, propostas de vida colocadas para a gente poder ser curado de alguma maneira de uma infelicidade, de um caminho de aparente morte, e a gente vai sendo levado de um lugar para o outro, tentando encontrar a verdadeira cura. Paulo, quando relata a condição que ele vivia, ele fala para mim de um diagnóstico muito parecido comigo e com você, muito parecido com a nossa luta diária. Quando Paulo escreve para falar daquilo que ele está vivendo, ele diz o seguinte: eu tenho o desejo de fazer o que é bom. Veja se você se parece com ele. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazê-lo. Quando quero fazer o bem, não o faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo todo o tempo. Quando quero fazer o bem, faço inevitavelmente o que é mal. Que situação terrível esta em que eu me encontro. Quem é que me livrará deste corpo que me leva à morte? Vocês parecem com Paulo ou não? Esse verso parece que é o verso da humanidade, né? A gente quer fazer o bem e inevitavelmente faz o mal. E fala, eu não entendo como viver isso, eu não entendo como eu posso lidar com isso. O que eu tenho é incurável. E ele fala assim, olha, eu vou dizer a você, miserável homem que sou, ele diz, quem é que vai me livrar de um corpo que está me levando para a morte? Paulo tinha uma convicção muito grande de que havia uma doença muito mais profunda nele, que não podia ser curada com teorias de consumo, de prazer, de hedonismo, ou de apenas desfrute sua vida e viva o que tem agora. Ele tinha uma percepção muito clara da finitude da vida e do plano eterno que Deus havia traçado. E ele dizia, eu não consigo fazer as coisas. Eu tento fazer, e quando eu vejo eu erro o alvo. Eu tento construir, e quanto mais eu tento, parece que mais tento, e quanto mais tento, mais me equivoco e mais vou desanimando desse processo, e a gente parece que vive algo bem parecido. Acho interessante que ele usa o termo inevitavelmente. Ele fala, quando eu quero fazer o bem, aí ele diz, é inevitável, eu acabo fazendo aquilo que é mal. Faço o que eu não gosto, sou aquilo que não queria ser. Parece que isso se identifica muito com a nossa busca por uma cura profunda. Eu não estou falando aqui, gente, de uma receita de bolo, onde você vem para cá para ouvir assim, olha, você quer curar a sua espiritualidade? Você tem que orar mais. Você tem que ler tantas vezes tal salmo. Não dá para fazer isso.
A gente está vivendo uma vida que é muito mais complexa. Somos seres humanos complexos. Nossa complexidade é infinita no que diz respeito à nossa espiritualidade. Há um problema incurável. E eu vou possibilitar a você uma reflexão apenas. Não é uma fórmula mágica, não existe isso. A não ser uma experiência de vida, a não ser uma jornada, dia após dia. Mas alguns conselhos práticos para esse tratamento. Então, como é que seria um tratamento? Que doses eu teria que tomar para tentar conseguir caminhar com uma espiritualidade que seja plena, que seja saudável? Então, separei algumas ideias. Primeira ideia de um tratamento. Há uma dose que você tem que tomar todo dia. Uma dose de realidade. É muito importante que você tome uma dose de realidade diária. Onde que ela se manifesta, essa realidade? Como é que eu acordo com uma dose de realidade na minha vida? Eu vou dar alguns exemplos. 3. Primeiro, pare de fingir. Pare de fingir. Para você mesmo, para os outros e para Deus, sobre o que verdadeiramente está acontecendo dentro de você. Pare de fingir. Para você mesmo, para os outros e para Deus, aquilo que está realmente acontecendo dentro de você. Essa dose de realidade é fundamental para a gente continuar caminhando num processo de cura espiritual. Ninguém consegue continuar caminhando numa experiência com Deus se não tiver um diagnóstico claro e parar para reconhecer que precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso parar de olhar para mim e achar que está tudo bem. Eu preciso parar de olhar para a minha casa, para o meu casamento e achar que está tudo bem. Eu preciso parar de olhar para os meus filhos e achar que está tudo bem. Eu preciso de ajuda, eu preciso cuidar de quem eu sou. Eu preciso abrir isso para Deus e parar talvez de fazer orações que sejam no plural, sabe? Minha avó dizia que a melhor maneira de você orar, quando você quer levar a sério uma relação com Deus, ela dizia, você tem que dar nome para o pecado, filho. Aí eu falo assim, mas como assim? Tudo. Você tem que fazer uma revisão do dia e ficar falando para Deus. Eu falei, mas avó, isso é um negócio chato, né? Porque imagina que coisa chata você ficar o tempo todo ali tendo que nomear, falar aquilo que você fez, aquilo que você não gosta de ser. Ela dizia, porque é muito fácil dizer para Deus assim, Senhor, me perdoa hoje pelos meus pecados, do tipo, manda o pacote, né? Aí você não reflete, você não cresce. E ela dizia, isso interessante o conselho, parar de fingir para a gente que está tudo bem e tentar crescer e analisar em que áreas da minha vida eu ainda posso crescer, em que áreas da minha vida eu ainda tenho que ser transformado, ou que áreas da minha vida eu tenho que render para Deus, para que Ele realmente derrame uma cura, realize um tratamento mesmo naquilo. Eu preciso parar de fingir. Para os outros, talvez de maneira muito importante, para quem a gente mais ama, para a nossa esposa, para o nosso marido, talvez para os nossos filhos, para os nossos pais, olhar para o lado e dizer assim, eu preciso de ajuda. Eu queria que você me ajudasse a crescer numa área que tem me incomodado. Como é libertador fazer isso. Como é libertador a gente poder compartilhar com alguém e poder parar de fingir, tirar a máscara. Olhar para a pessoa e falar, eu quero ajuda. Olhar para Deus, eu quero ajuda. E olhar para si e dizer, eu preciso de ajuda. Dose de realidade por dia. Acordar reconhecendo que é possível parar de fingir, é possível parar de olhar e achar que está tudo bem. O segundo momento onde essa dose de realidade aparece é quando você, de alguma forma, partilha as suas lutas e para de encobrir. Você partilha as suas lutas com pessoas e para de encobrir isso. Isso é dar uma dose de realidade para quem anda ao seu redor. É olhar para as pessoas e tentar partilhar e compartilhar aquilo que você tem de pior, se tornar alguém vulnerável talvez. Se tornar alguém que seja possível andar de maneira coerente perante pessoas que te amam. Olhar para uma comunidade, talvez como essa, e dizer assim, eu preciso de ajuda. Dentro de casa, tirar a máscara e compartilhar a sua luta. Tiago, quando ele escreve sobre isso, ele fala assim, confessem as culpas de vocês uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio no poder de quando a gente compartilha a nossa luta. Eu creio que nessa dimensão de abrir o coração para alguém, poder abrir a nossa vida de maneira vulnerável para alguém que seja maduro, para alguém que esteja buscando também um crescimento, eu creio que há poder. E a Bíblia vai dizer que quando você confessa a sua culpa, e outra versão vai dizer, confessa seu pecado um para o outro,
Ele diz, orem uns pelos outros. Se cuidem, cuidem-se a si mesmos, uns dos outros, ele diz. Porque a oração tem muito poder, essa troca tem muito poder. Tem muitas pessoas que estão tentando buscar uma cura da espiritualidade ou de processos da alma de maneira solitária. Isso é impossível. Eu chego a dizer que isso é impossível. Você achar um caminho dentro de uma montanha, ficar lá meditando. Eu já fiz isso uma vez, fiquei 4 dias meditando lá, buscando a Deus. É uma outra história, uma outra ênfase eu conto para vocês o que aconteceu nessa montanha. Acho que já contei aqui, mas se não contei, fica aí fica a promessa. Fui lá 4 dias, comendo mamão, tomando água, buscando a Deus. Fui buscar. É muito mais fácil quando tem alguém do lado para você poder falar, compartilhar. Hoje, eu não sei se ele está aqui, mas essa semana conversei com um jovem de uns 30 e poucos anos, aqui na comunidade, veio aqui até a Nova Semente na segunda-feira, umas 9 da manhã, a gente estava aqui. Ele esteve aqui no primeiro encontro dessa série, Check-up, onde eu falei do diagnóstico, e ele disse assim, pastor, enquanto você falava lá, eu fui vendo se eu estava muito doente, pouco doente, estava à beira da morte, porque eu estou buscando ajuda. Falou, foi sincero comigo. E aí ele falou uma coisa para mim que me tocou. Na sala, a gente sentado um em frente ao outro, eu ouvi a história dele e disse assim para mim, pastor, eu não quero, assim, muita coisa não, eu preciso de ajuda, mas eu não quero muita coisa não. Sabe o que eu queria, pastor? E aí é uma coisa que me tocou profundamente. Ele falou assim, eu precisava de amigo. Eu precisava de amigos para andar, gente para andar por perto. O que ele está querendo dizer é que eu precisava de alguma maneira compartilhar o que eu estou vivendo. Eu quero ajuda, eu quero caminhar, eu quero gente que ore por mim, gente que olhe para mim e fale assim, estou com você, eu entendo sua luta, você pode ser você mesmo comigo. Aí ele falou assim, eu já passei por diversas comunidades espirituais, e eu descobri na internet, aqui é a Nova Semente, vi aqui, eu queria saber, será que aqui eu vou ter amigo, pastor? Falei, rapaz, que pergunta difícil. Por quê? Porque isso depende muito da espiritualidade de quem está aqui. Se quer desenvolver, se quer ser vulnerável, se quer caminhar, ele diz que aqui você vai encontrar, eu tenho certeza disso. Se você não encontrar ninguém, cara, eu vou ser seu amigo. Eu falei, tá bom, já tá bom, dá para começar comigo? Eu falei, dá. A gente vai marcar um almoço em breve para conversar. Um pastor, nessa hora, corre o risco de tratar uma pessoa como se fosse uma coisa. A gente acha assim, tem aquela mania, olha, o camarada está com a autoestima meio baixa. Vamos abrir aqui a caixinha de ferramenta que é a Bíblia, né? E vamos dar um salmo para ele ler. Ó, de 8 em 8 horas, você vai ler isso aqui. Esse aqui é só de 4 em 4, que é mais forte. O de 8 em 8 é mais forte, né? Esse aqui é mais leve, então você é 4 em 4. Sabe? Ah, essa senhora aqui, ela está confiando muito pouco em Deus. Então é o seguinte, a senhora vai ler esse texto aqui, todo dia de manhã vai recitar em voz alta, vai grudar, receita de bolo. Aí ele falou assim, pastor, eu estou cansado de receita de bolo. Eu já falei com vários, ele usou o termo, acho que mentores espirituais, enfim. Ah, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. E eu não encontrei alguém que andasse comigo. Eu não encontrei alguém que olhasse para mim e falasse, eu quero andar com você, eu quero comer, eu quero orar com você, eu quero estar junto contigo. Percebe como é interessante, num caminho de cura espiritual, você encontrar uma comunidade para você partilhar isso? Pessoas espirituais. Deixa eu dar um conselho a você, prático. Não sei em que estágio da vida você está em relação ao teu processo de cura, ao teu processo de transformação. E eu não sei até que ponto você já se envolveu aqui com a nossa comunidade, mas eu vou fazer aqui uma propaganda. Nós temos aqui alguns encontros especiais, voltados para pessoas que estão buscando ajuda e até sim buscando relacionamento. Para que você não fique apenas ouvindo sobre espiritualidade, mas que você possa compartilhar isso. Temos um encontro aqui, todos os sábados, às 15 horas, às 3 da tarde, um pouquinho antes da primeira sessão, chamado Diálogos Interativos. Ele é conduzido por uma psicóloga chamada Raquel Rochael, e ela trabalha o grupo ali, não é uma terapia em grupo, não acho que é um grupo que você vai dizer assim, oi, meu nome é Felipe. Oi, Felipe. Não é por aí. Senão você não vai, né? Que ninguém vai querer ser visto lá nesse lugar. Mas é um ambiente gostoso, onde as pessoas compartilham. A Raquel conduz de uma maneira tão linda. Ela fala, o que você trouxe hoje para cá? E você comenta, e as pessoas vão... E ali é impressionante. Eu assisti umas 2 vezes de maneira completa. E é tão gostoso, você deixa o teu fardo, você comenta, sai de lá com um conselho. A pessoa fala, eu também vivi isso. Eu já passei por isso na minha casa. Rapaz, confia nisso, faça isso. Você aprende tanto. Diálogos interativos, todo sábado, 3 da tarde. É um convite para você, talvez esteja caminhando aqui com a gente ou assistindo a gente em algum lugar. Uma outra possibilidade,
às quartas-feiras, 19 horas, temos um grupo também de estudo aqui, eles estudam geralmente um livro e a gente come alguma coisa. Fica tranquilo que tem sempre boas coisas para você comer e degustar. A gente cuida bem das pessoas aqui, ou tenta, e tem coisa boa, comer, bater um papo, tomar um chá, né? Casa amiga, que a gente fala, né? Conversar, bater um papo, trocar um pouco de ideias. E esse grupo também é conduzido pela Raquel Rochael, eles debatem sobre espiritualidade e inteligência emocional. Olha que bacana. Então, quarta-feira, eu vou passar lá, vou conhecer esse grupo. No sábado, vou estar aqui às 15 horas, conhecer esse espaço do Diálogos Interativos. A gente tem essa visão de que é importante você compartilhar sua luta. Isso é fundamental para a cura da sua espiritualidade. Então, fica o meu convite aqui a você, nesse conselho. Terceira dose de realidade, para a gente terminar as realidades aqui. Liberte-se da ilusão de que as mudanças acontecem rápido. Uma das maiores ilusões que a gente tem na cura da espiritualidade é achar que num dia eu sou de um jeito e no outro dia já nasci para viver um outro dia curado daquele meu problema, daquela minha luta, daquele meu temperamento. A vida cristã, assim como o desenvolvimento de qualquer virtude moral que diz respeito também à espiritualidade, ela é algo dia após dia, pequeno passo de cada vez, um pequeno processo de cada vez, uma etapa. Quantos anos você já busca crescimento? Quantos lugares você já passou, né? Experimentando Deus de maneira diferente, visões sobre Deus. Continua crescendo, continua aprendendo, continua tomando decisões pequenas. Conhecer e prosseguir em conhecer, para saber que é um processo. Demora para ter mudança. Mudança não é de uma hora para outra. Nós temos a tendência a ser altamente autossuficientes. A gente sabe dos nossos defeitos, mas odeia que alguém fale. Você sabe que você não é uma pessoa confiável. Você sabe que você é uma pessoa desorganizada. Você sabe que você é uma pessoa que não é pontual. Você sabe. Mas quando alguém vira para você e fala assim, meu amigo, você é muito desorganizado, hein? Você odeia essa pessoa até o fim da sua vida. Mas assim, quem é você para falar que sou desorganizado? Né? A senhora sabe que a senhora tem dificuldade de guardar segredo. Mas deixa alguém falar assim, mas tu é muito fofoqueiro, hein? Ah, você morre. Você fala assim, que assim? Aí já desperta um monte de coisa ruim também, né? Porque ninguém gosta de ouvir aquilo que, de maneira real, a gente sabe que é. Acontece que mudanças não acontecem de um dia para o outro. A gente vai tentando mudar, tentando criar bons hábitos. E tem que entender, com uma dose boa de realidade nesse processo de tratamento, que vai levar tempo para essa cura. Vai levar tempo para você mudar. Eu fiz recentemente uma radicalidade na minha vida, uma mudança radical. Fiz um detox. Mulherada sabe o que eu estou falando, né? Os homens que são antenados também sabem. Fui lá tomar aquele suco verde, aqueles negócios tudo, para mudar a minha alimentação. Minha esposa quer qualidade de vida em casa. Eu não quero que as crianças que vão nascer vão comer igual o pai. Porque eu vou falar para comer uma coisa para dar exemplo ao contrário, né? Sabe? Nem temos filho ainda, já estamos discutindo para quando eles vierem. E aí eu falo, vamos fazer o detox, 40 dias. Aí eu vou te contar como é que foi rapidinho. Primeiro dia, como é que faz? Aí o médico que indicou falou assim, olha, você vai tomar só água, jejum. Vai dar um choque metabólico. Choque metabólico. Vai começar a sair impureza do seu corpo, sua mente vai ficar mais clara. Vai dar dor de cabeça, hein? Porque tem reação, não tem? Contraindicação, não é isso? Vai mexer com você. Mas você vai saber que você vai mudar. E o segundo dia? Toma suco. Suco de quê? De fruta, normal. Pode bater a fruta, toma o suco. E no terceiro dia? Suco. Falei, meu Deus do céu. Quarto dia? Você pode botar já uma fruta. Normal, picadinha? É picadinha. Faz saladinha de fruta e tal. E o que vai ter que cortar mais no detox? É o seguinte, você quer mesmo assim, mudar bons hábitos? Quero. Eu falo assim, você vai tirar o açúcar branco, refinado, esquece. No máximo mel. Açúcar não vai em quase nada mesmo, né? Aí tira o queijo. Rapaz, o queijo também não vai em quase nada que a gente gosta, né? Tira o queijo. Tudo que ele falava vinha na minha mente, tudo que eu gostava que é queijo. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser 40 dias assim? Aí, tira
todo tipo de alimento de origem animal. Leite, manteiga, tudo, nada de bicho. Pensa assim, tudo que vier da natureza, da plantinha, da terra, você come. Aí, vamos lá, fomos à zona cerealista, fizemos uma compra de coisas naturais e veganas e sem lactose e tal. 40 dias, perdi 13 quilos. 13 quilos. Cortando excesso e comendo de um jeito mais consciente. Aí eu pergunto a você, onde estão os 13 quilos que eu perdi? Já encontrei? Você acha que já ou não? Ó. É o seguinte, acontece concessões, né? E sabe qual é a pior concessão? É aquela que você fala assim, ó, eu mereço isso aqui. Você chega no final e fala assim, 40 dias, mas hoje, desculpa, hoje eu mereço. Aí você vai e come. Não é assim que a gente faz? Faz um paralelo com a sua espiritualidade. Você acha que você vai conseguir mudar o seu caráter, seu temperamento? Como diz um pastor que eu admiro bastante, se você não consegue vencer um pedaço de pudim, você olha para o pudim e ele ganha de você. Assim, ele ganha. Aí você vai olhar para você e vai, não, de mim eu vou ganhar. Não vai ganhar. Demora tempo para construir bons hábitos. O melhor hábito que eu construí nesses 40 dias, sabe qual foi? Estou tomando bastante água, que eu não tomava. Estou comendo fruta todo dia. Eu comia muito pouca fruta. Parei de comprar refrigerante em casa. Bons hábitos. Agora, queijo, eu mereço. Né? Você vai dando um jeito. Mas qual que é o desafio que eu quero dizer para vocês? Demorou 40 dias para eu criar 3 ou 4 bons hábitos que já vão reverberar em muita qualidade de vida para o futuro. Mas demora. E as concessões vão vindo. E quando chega a concessão, a nossa autossuficiência diz que a gente vai dar conta. O que a gente merece, o que é só naquele dia. E o senso de doença incurável, autodestrutivo que a gente tem, a gente cada vez mais vai se soltando e quando percebe, quantas vezes a gente se entrega. Na vida espiritual não é diferente. Mudança acontece num processo longo com Deus. Longo. Mas não pode parar de caminhar. Caminhe, mas sem a ilusão de que você acorda transformado. Uma dose de realidade faz bem para o tratamento. Bom, que outra dose podemos tomar? Doses, e eu coloquei doses, né? Ilimitadas do amor de Deus. Doses ilimitadas do amor de Deus. Como é que isso se traduz na minha vida em realidade, pastor? Doses ilimitadas do amor de Deus. Muitas pessoas passam a vida ouvindo e criando uma imagem de Deus equivocada. De alguma maneira, Deus parece que é feito a nossa imagem, a nossa semelhança. Não Ele que nos fez, mas nós o fazemos do nosso jeito. Tem gente que ouve o tempo todo assim de Deus, você não é bom o suficiente. Você está longe de ser aquilo que eu sonhei, de estar onde eu queria que você estivesse. Como é que eu posso amar você e cuidar de você, se você é uma pessoa que não faz o que eu quero? Para muitas pessoas, essas crenças estão enraizadas no processo espiritual. Deus passa a ser sempre um perseguidor de um checklist de perfeição. De maneira clara, esse processo, à medida que a gente vai conhecendo do amor de Deus, Ele vai transformando a gente. Essas crenças, esses pensamentos vão sendo colocados de lado. Gente que diz assim, eu sou inútil. Eu não mereço estar nessa terra, ou então eu nem sei porque eu estou aqui. Não sei o que eu estou fazendo nesse lugar. Se eu pudesse escolher, escolheria não ter nascido. Eu preciso ser aprovado o tempo todo e não me sinto aprovado. Eu quero amar e não me sinto amado. Eu não tenho nem direito de ser quem eu sou, que dirá direito de ser feliz. Ou aquele ninguém me ama que é dito de maneira séria. Ninguém me ama, eu não me sinto amado por ninguém. Como aquele jovem, eu não tenho amigos. Só posso contar com a minha esposa. Não tenho amigos. A gente vai ouvindo essas coisas durante a vida de nós mesmos, da nossa consciência equivocada, doente, talvez dominada por essa doença incurável. E a gente vai acreditando nisso.
Quando eu digo que a gente precisa de dose diária do amor de Deus, é porque, de maneira clara, nós precisamos conhecer a Deus para passar a nos conhecer também. De maneira clara, essa dose de espiritualidade do amor de Deus, um dos passos é conhecer a Deus, conheça a Deus. Gaste tempo conhecendo a Deus, para que você possa também se conhecer. A gente gosta de lutar com aquilo que a gente tem dificuldade. Eu vou mudar, eu vou vencer, eu vou tentar. E quanto mais você faz isso, quanto mais você luta com as coisas que você não gosta em você, parece que menos você consegue. E a gente deixa de gastar nossa energia, nossa capacidade, nossa potencialidade total para conhecer mais de Deus, para crescer numa experiência com Deus, para poder crescer em intimidade com Deus. Eu digo a você, se tem um conselho que eu aprendi na minha vida, que vale a pena para a nossa cura espiritual, como uma dose diária do amor de Deus, ilimitada, é gastar tempo e energia se concentrando para conhecer mais a Deus. Porque quando a gente gasta tempo lá na presença de Deus, com que Ele nos revele o seu amor, quem Ele verdadeiramente é, onde Ele coloque no nosso coração aquilo que realmente Ele deseja que a gente tenha para aquele dia. Quando você gasta tempo ali, menos você tem desejo, vontade, pensamentos de estar fora daquele amor, de estar fora daquela realidade, de andar fora daquele caminho, de trilhar passos fora daquele sonho que Ele trilhou. Quanto mais tempo você gasta descobrindo qual é esse caminho, menos você quer andar fora dele. O problema é que a gente fica lutando com os desvios do caminho e não para tempo para conhecer mais de Deus. O Brennan Manning é um escritor devocional cristão, fala muito sobre a graça de Deus, fala muito sobre o amor de Deus. Ele escreve o seguinte, sobre essa questão da gente ter uma imagem correta de Deus e gastar tempo conhecendo. Veja, sempre é verdade, até certo ponto, que fazemos nossas imagens de quem é Deus. É mais verdade ainda que nossa imagem de Deus é que nos faz. Acabamos nos tornando como o Deus que imaginamos. Um dos mais belos frutos de conhecer o Deus de Jesus, o Deus bíblico, é uma atitude compassiva para com nós mesmos. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais compaixão a gente tem da gente mesmo. E ele diz, e é por isso que a Escritura dá tanta importância a conhecer a Deus. Curar nossa imagem de Deus, cura a nossa própria imagem. Curar nossa imagem de Deus, cura a nossa própria imagem. Talvez, alguns de nós, estamos doentes espiritualmente, porque temos uma imagem completamente equivocada de quem é Deus. Porque a gente gasta tempo tentando mudar aquilo que a gente não consegue. A gente gasta tempo tentando lutar com aquilo que a gente nunca vai conseguir controlar. E a gente perde energia e capacidade de conhecer verdadeiramente quem Deus é e ter uma imagem renovada de quem Ele é. Deus é amor, Deus me ama, Deus confia em mim, Deus está a meu favor, Deus me projetou e tem um propósito para a minha vida. Coisas lindas que você pode descobrir com Deus. E a tua imagem vai sendo adoecida por conta de uma imagem que você tem equivocada de Deus. Por isso eu digo a você, talvez pare de lutar com as suas próprias forças para corrigir aquilo que você não gosta ou acha que está adoecido na tua vida e comece a gastar tempo e energia para buscar uma fonte de cura real, que é conhecer e conseguir se aprofundar numa experiência real com Deus. Gaste tempo fazendo isso. Gaste esforço ficando lá, esperando que Deus conduza a tua vida. Para isso, use sim a oração. Para isso, use sim muito da palavra de Deus. Para isso, gaste tempo abrindo o coração para Ele. Todos os conselhos que eu poderia dar numa lista de ações, você já sabe. Compartilhe a vida com alguém, ore, busque ouvir coisas espirituais, mas fique consciente na presença de Deus e conheça a Deus. Porque sem essa imagem renovada, a tua imagem jamais será curada. Não faça de Deus algo à sua imagem e semelhança. Permita que Ele te transforme a imagem e semelhança dEle, através do conhecimento, da experiência de Deus. Tem um pastor que eu admiro bastante, sempre falo dos pastores que eu admiro, né? Um deles fala o seguinte, que a gente luta para reprimir aquilo que a gente não gosta.
mas a gente não aprende a descansar na presença de Deus. E quanto mais descansa, ele diz, menos pulsões, ele usa essa expressão, para fora do amor de Deus a gente tem. Literalmente ele diz isso. Então ele fala, aprenda a descansar mais, a confiar mais, a aprender mais de quem Ele é. Porque você vai ter menos desejos de sair desse amor. Gosto de pensar assim. Conhecer mais a Deus, gastar mais tempo com Deus. A Bíblia afirma o seguinte, Paulo quando escreve aos Romanos, eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem tem essa convicção de que nada que você faz ou deixe de realizar é capaz de separar você do amor de Deus, que Ele está sempre constantemente abraçando você, você tem direito a errar. Você tem direito a continuar um caminho onde você pode, sim, não perder o seu valor por conta de imperfeições que você carrega. Você continua sendo o Filho de Deus. Você continua sendo alguém amado por Deus, não por aquilo que você deixou de fazer. Você tem direito a olhar para Deus, chamar de Deus de Pai. Por mais que a figura paterna que você tenha nessa terra seja distante de ser o amor de que você sonhou um dia, você pode olhar para Deus e falar, eu quero que o Senhor seja o meu Pai e que nada me separe do teu amor. Isso é uma dimensão de quem aprende a gastar tempo conhecendo e descansando no amor de Deus. E uma segunda possibilidade da gente ter uma dose diária do amor de Deus é continuar caminhando pela fé. Deixa eu traduzir isso para você. O que é continuar caminhando pela fé? Parece muito abstrato. Às vezes você vai dar conselho para alguém na área espiritual, você fala umas coisas que a pessoa não entende, você acha que ela entendeu, ela não entendeu. Você fala assim, faz o seguinte, meu amigo, olha com os olhos da fé que vai dar tudo certo. O cara, beleza, como é que eu faço isso? Cadê esse olho da fé? Não, faz assim, segura na mão de Deus e vai. O cara, ele sabe que é confiar, mas ele quer saber como. É ou não é? A gente quer saber como que eu confio, como eu seguro na mão de Deus. Então, o que é continuar caminhando pela fé? Tem uma definição bíblica de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tudo na Bíblia é fruto da fé. Fé é certeza do que a gente espera. Fé é convicção do que a gente não vê. Não estou falando de pensamento positivo, de você enxergar lá no futuro uma coisa que você vai conquistar, não é isso. É saber que as realidades espirituais, por exemplo, que Deus é amor, isso é verdade. Isso pode ser sentido. É certeza e convicção de que isso é verdade, de que isso é para você. E essa fé é um presente de Deus. Na Bíblia, a própria fé é um presente de Deus. Se eu falasse para você assim, fé tem mais a ver com confiança ou com conhecimento, o que a gente diria? Fé, confiança. Mas você confia em quem você não conhece? Primariamente, a fé tem a ver com conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, quanto mais você conhece, mais você traduz esse conhecimento em confiança. Mais você confia, porque você conhece. A base da nossa fé não é um pensamento positivo ou uma confiança, mas é a manifestação de um Deus que ama e que se mostra amor. E quanto mais você caminha crendo nisso, de alguma maneira você pode experimentar a certeza e a convicção das coisas que você não vê, mas acontecem. Deus perdoa? Sim ou não? Aquele que tem fé, não diz apenas que Ele perdoa. Aquele que tem fé, se sente perdoado. Aquele que tem fé olha para si e fala assim, eu fui perdoado. Ele acorda e fala, eu fui perdoado. Mas por que você está dizendo que foi? Eu oro, eu peço e não sinto. É porque eu tenho fé. Eu tenho certeza do que eu não vejo, mas eu creio que fui perdoado. Fé é essa certeza de que Deus cuida, por exemplo. Ele mantém ou não mantém? Mantém, mas na hora que eu preciso eu me preocupo. Não, eu tenho fé que Ele mantém, eu conheço Deus e eu traduzo o meu conhecimento em confiança. Isso é minha fé, isso é caminhar pela fé. Isso é fruto da graça divina. A Bíblia diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. De acordo com o quê? Com você? Com o que você quer? Não, com a boa vontade dEle. Então, o querer
se transformar, o querer crescer, o querer ser curado, o querer se aprofundar em Deus, tudo isso, de alguma maneira, é fruto dele. Em outras palavras, você não está aqui agora, sentado nesse auditório. Você não nos ouve pela internet, pela televisão, por algum podcast em algum momento, porque de alguma maneira isso foi um desejo interno seu que você tirou lá do fundo da alma. A Bíblia diz que todo esse desejo de encontrá-lo é um querer colocado pelo próprio Deus. É Ele que gera isso em nós. Eu quero que você me encontre. Eu quero que você tenha uma experiência real comigo. Eu quero curar a sua vida. Eu quero transformar você. E eu derramo o meu desejo sobre você. E quando você, por um flash de percepção da sua espiritualidade, fala assim: também quero. Também preciso. Vou parar de fingir. Vou dividir isso com alguém. Vou entrar no processo. Aí Ele começa a conduzir você, por fé. O querer e o realizar é fruto da boa vontade de Deus para a nossa vida. De alguma maneira, todos nós passamos por experiências onde temos que ter fé, senão a gente não consegue continuar caminhando. Se você não tiver fé, você não consegue continuar caminhando no desenvolvimento de uma cura. O tratamento para. Porque eu vou dizer a você, tem uns tratamentos aí que é só pela fé mesmo. Você toma um negócio que é desse tamanho, não é verdade? E diz assim, ó, não, isso aqui vai curar você. Você tem que ter muita fé que aquele negócio contém tudo que você precisa para que seu corpo volte a ser como era antes. Fé. Tempo atrás, eu tive uma crise espiritual muito grande por decisões equivocadas que eu tomei. E aí, alguém diz assim, quando você cai em si, você precisa passar a crer naquilo que você fala, não é verdade? E para alguém que trabalha com espiritualidade diretamente, talvez se torne um desafio um pouco maior. Porque você fala tanto sobre isso. Toda semana dividindo sobre o amor de Deus. Toda conversa que tem, tentando as pessoas dizendo, ó, confia, Ele ama, Ele vai cuidar. E quando você precisa? E aí eu me peguei no meu carro, parando o carro, com a cabeça cheia de culpa. Decisões equivocadas que a gente toma dia após dia. Ruim, a sensação, o sentimento interno. Olhei para o céu assim, parei o carro, comecei a pensar com Deus. Falei, Senhor, eu preciso confiar nas suas promessas. Eu preciso confiar naquilo que eu divido com as pessoas. Eu preciso nesse momento experimentar, no meu coração agora, pela fé, que isso é verdade, que o que eu falo é verdade, que é possível experimentar isso. Veja, todos vocês já sentiram o que eu senti, talvez, culpa, medo de Deus, em algum momento não senti amado, mas eu tenho tanta convicção de que Ele é amor. E aí eu falei, eu preciso sentir isso. E aí, é algo incrível, né? Parece que a palavra de Deus, e quando você passa tempo com Ele, aquilo volta e aquelas frases vêm, os textos, as histórias daqueles homens. E havia uma promessa que vinha o tempo todo na minha mente, de maneira real. Eu até fiz questão de colocar para você o que vinha à minha mente, tem tudo a ver com isso. Esse texto vinha o tempo todo na minha mente. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso vinha na minha mente o tempo todo, sabe, assim, tentando viver essa promessa. Naquele momento eu era só mais um filho de Deus buscando contato com Ele e tendo que andar pela fé num processo de cura espiritual. E eu me lembro claramente de repetir esse texto. Se esquece do que ficou para trás, seja uma hora, seja um dia, seja um ano, seja... Esquece o que ficou e continua seguindo para o alvo. Continua caminhando. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós, de maneira clara, que Ele esquece das coisas. Ele já não lembra mais. E a gente fica lembrando. E vai adoecendo por lembrar uma coisa que Deus nem já se lembra mais. Interessante esse processo de transformação. Aí eu me lembro que eu fui ligar o rádio. E a gente faz isso, eu sei que vocês parecem comigo nisso, porque a gente fica mais perceptivo assim quando...
está buscando a Deus, você vem para cá quando você quer realmente encontrar, sabe? Uma palavra no meio de uma frase que não tinha nada a ver com aquilo que era a proposta da série, fala com você. Fala, puxa vida, esse camarada deve estar sabendo de alguma coisa. Ou do tipo, você olha para a mulher e fala, você falou, não falou com ele? É muito, foi comigo. Mas o que acontece? Sua percepção está o quê? Está aberta. Você está buscando, Deus está colocando o querer. Aí eu lembro que eu liguei o rádio e na hora que eu liguei, estava tocando uma música de uma cantora gospel e a música dizia assim, para que remoer, se o Senhor nem se lembra mais? Tudo já ficou para trás. Fiquei assim no carro, sabe aquele momento de êxtase? Falei, Senhor, estou aqui pedindo perdão, estou aqui buscando, crendo na promessa, esse texto vem à minha mente, eu ligo o rádio, para que remoer o que ficou para trás, se o Senhor não se lembra mais? Tudo já ficou para trás. Eu falei, Senhor. Aí você sai dali, dando o próximo passo, entendeu? Isso é um processo de cura. Você sai dali e dá o próximo passo, porque o próximo passo é um passo do quê? De fé. De conhecer mais a Deus, de ter mais convicção de quem Ele é, de que é possível Ele completar aquela obra que Ele está fazendo em você. Aí vem dose de realidade. Para de fingir. Para de fingir que está tudo bem. Tem que parar de fingir, tem que abrir o coração. Tem que dividir isso com outras pessoas. Se possível, que seja essa comunidade um ambiente onde você esteja seguro para dividir as suas lutas. A gente sonha em ser um lugar desse. Semana após semana a gente sonha em ser um lugar onde você possa viver a tua experiência com Deus através das pessoas que aqui estão. Por que não? Parar de achar que mudança acontece de uma hora para outra e encarar um caminho de fé conhecendo a Deus, não deixando de caminhar. Eu termino minha fala de hoje nesse processo que eu acredito que é a única possibilidade de tratamento para nós. Doses de realidade e doses limitadas de amor e de caminho de fé. Fazendo uma oração que não é minha. É a oração que Paulo fez quando ele escreve sua carta para os Efésios. Ele faz uma oração extremamente linda que eu queria poder orar por vocês. Se eu pudesse orar tão bonito assim, ia ser bom hoje aqui. Mas eu vou ler a dele. Porque eu acho que ele conhecia muito desse amor. E eu queria que você, se você puder, pode até fechar seus olhos. Eu quero orar a oração de Paulo, que para mim pode transcender o tempo e chegar até aqui para nós hoje. Ele diz assim: eu oro para que Cristo se sinta mais e mais à vontade nos seus corações, morando em vocês, à medida que vocês confiarem nele. Que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. E que possam ser capazes de sentir e compreender quão extenso, quão largo, quão profundo e quão alto é, na realidade, o seu amor. E por si mesmos, experimentar esse amor. Embora seja ele tão grande que vocês nunca verão seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente. E desta maneira, finalmente, vocês ficarão repletos do próprio Deus. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, Ele é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Ele é capaz de fazer infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada a glória por todo sempre, pelo século sem fim. Vamos orar. Pai, que a experiência de Paulo, que essa oração que a gente orou juntos nesse lugar, seja a nossa oração diária, Senhor. Que a gente se aprofunde, plante a nossa vida no terreno maravilhoso que é o Teu amor. E mesmo que a gente nunca vai entender a extensão, a largura, a profundidade, o impacto desse amor, Pai, nos faz experimentar cada dia mais de quem o Senhor é, mais do Teu plano, mais do Teu caráter. E pela fé, Senhor, que a gente continue crescendo na nossa experiência real contigo, Pai. Não permita que
a gente fique tratando sintomas do nosso coração, ou com tratamentos alternativos, como eu propus aqui, falas que tentam resolver a nossa alma, mas não curam a doença incurável que a gente tem. Que em nome de Jesus, Senhor, a gente consiga caminhar em direção a uma plenitude espiritual na Tua presença. Para isso, assume o controle da nossa vida, Pai. Assume o controle da nossa alma, assume o controle do nosso coração, da nossa mente, para que a gente continue descobrindo o prazer, a aventura, a alegria que é andar ao Teu lado, Senhor. Dá essa experiência para todas as pessoas que estão ouvindo essa oração. Eu sei que tem muita gente que está dando os primeiros passos, fazendo os primeiros check-ups espirituais. Outros já estão há anos adoecidos e amortecidos por uma doença incurável. E hoje recebem um novo convite. Continue caminhando pela fé. Continue me conhecendo. Porque eu sou capaz de completar o meu sonho em vocês. Para isso, Pai, como Paulo diz, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome. Porque o Senhor, com bondade profunda, bondade infinita, derrama sobre nós o querer e realiza em nós a Tua vontade. Nós te damos livre acesso ao nosso coração, para que nessa semana continuemos crescendo em saúde espiritual. Continuemos entregando nosso coração nas Tuas mãos, tirando as máscaras, compartilhando nossa história, sabendo que é um processo de fé, e um caminho que não pode parar. Dá esse próximo passo para todos nós. Se alguém aqui entrou precisando de uma motivação para continuar caminhando, que essa oração seja a Tua mão estendida, pedindo para que ele continue confiando na Tua mão. Se alguém aqui que já tem desfrutado dessa jornada contigo, que seja um abraço e mais um passo de fé para confiar que a gente pode esquecer do que ficou para trás e continuar seguindo para o alvo, porque essa obra é Tua, esse sonho é Teu e nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, dá a nós uma plenitude espiritual, Tua proteção e Tua paz para uma semana, para a nossa família. A gente se encontra contigo a cada dia, pedindo a mesma coisa. Continua transformando a gente, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Semana que vem a gente fala sobre tratamento e a importância do repouso nessa jornada. Espero você aqui para a gente repousar junto, revitalizar nossas energias e continuar sendo curado e transformado à imagem e semelhança de Deus. Deus abençoe você. Boa semana.